Já estamos ao lado de Elivaldo Barbosa, em tempo real. Elivaldo, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí mais uma vez. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Eli. Boa tarde. Para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa hoje acompanhou o governador Wellington Dias em uma agenda oficial, acompanhou também o staff da prefeitura. O prefeito não foi, Elivaldo. Eu acho até por razões legais. Por razões legais. Eu imagino que seja isso. Mas aí ficou aquela questão, haverá uma boa relação administrativa entre os dois, Elivaldo? Ou então uma distensão. Ou uma distensão. Uma dificuldade de relacionamento administrativo. Não foi essa a possibilidade que percebemos. Ao contrário, uma afinidade que é consolidada na relação administrativa entre a Prefeitura de Teresina e o governo do Estado. E, segundo o governador, esse mesmo ambiente se reproduzirá na relação do governo com todos os municípios, independente de eleição, de partidos políticos que comandam essas prefeituras. Então vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa em tempo real. No mercado do Renascença, Zona Sudeste, Governo do Estado e Prefeitura de Teresina reforçam parceria administrativa. Um novo mercado será construído. Sonho antigo da comunidade. Há mais ou menos uns 28 anos que a comunidade sonha com a construção desse mercado. Eu acredito piamente que a construção do mercado vai beneficiar, além das pessoas que são usuários, que são permissionários, vai beneficiar mais 38 comunidades ao redor do Renascença 2. O governo investirá 3 milhões de reais na construção do mercado do Renascença. A prefeitura vai executar a obra. Um anseio antigo desta comunidade. Aqui trabalham mais de 89 permissionários, além de comerciantes flutuantes, que são as feiras livres que acontecem mais aos finais de semana. Portanto, é um anseio muito antigo, uma obra muito importante, esse novo mercado aqui para o Renascença 2. Na visita ao mercado, o governador Wellington Dias deixou bem claro: as eleições municipais não atrapalharão parcerias do governo com prefeituras. E Teresina é um bom exemplo. A previsão que foi dada aqui pela prefeitura, ou seja, independente de eleição, independente de partido, ou seja, nos 224 municípios e também em Teresina, estamos prosseguindo com as ações de governo. Então pode prejudicar o povo por conta de disputa eleitoral. Na próxima semana, o governador Wellington Dias retorna a Brasília e retoma entendimentos com o governo federal em busca de uma compensação financeira para os estados que ficaram de fora da renegociação das dívidas com a União. Não é razoável que os que fizeram o dever de casa, que respondem por apenas 5% de toda essa dívida de 400 bilhões do Brasil, fiquem prejudicados, sejam punidos, não é, em razão do endividamento dos outros. Então, o que estamos propondo? Aquilo que já foi feito para Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, também seja feito com os estados do Nordeste e do Norte, e com o Piauí, é claro. É o quê? É um auxílio emergencial, não é? Que a Constituição prevê em situações em que há brusca queda de receita, de desequilíbrio em prejuízo dos serviços. Do outro lado, uma condição para alavancar o crescimento econômico. E nisso também abriu-se o entendimento. A meta é ir na direção do que aconteceu já com os municípios, para que 2 pontos percentuais da receita de fundo de participação da União venha para os municípios. Saindo o emergencial este ano, algo em torno de 7 bilhões para o Nordeste e para o Norte, 2017, 2018 se faria essa outra etapa. E por último, a liberação de crédito, as condições de financiamento, inclusive com captação externa. Por quê? Porque lá fora o custo de empréstimo está mais barato, o prazo é mais longo, tem carência maior e com isso garantir investimentos do setor público, dos estados, da própria União, mas também do setor privado, para fazer a economia crescer. Elivaldo, o governador então volta a Brasília para falar dessa possibilidade de fazer um acordo que garanta mais vantagens para o governo do Piauí. Exatamente. O que pode favorecer esse pleito que defende o governador Wellington Dias, exatamente porque não é só o Piauí que está nessa situação. São vários estados do Nordeste e também da região Norte. Ou seja, um movimento que congrega aí uma bancada representativa na Câmara Federal. E se der certo, essa compensação poderá contribuir para consolidar a estabilidade financeira do governo do estado ou do estado do Piauí. Elivaldo Barbosa, quando nós falamos de esporte, nós temos na divisão dos grupos, por exemplo, da Copa do Mundo, nós temos aquele grupo mais difícil, que é o grupo da morte. Exatamente, tem muito isso. Isso acontece na Copa do Mundo, acontece nas Olimpíadas também. Exatamente. Agora mesmo tem um grupo da morte aí na Olimpíada, se não me engano, do basquete aí, que é o grupo do Brasil, é dificílimo. Dificílimo. Né? Tem Espanha,
né? Tem Lituânia. Isso. Agora, Elivaldo, na política existe também grupo da morte ou coligação da morte? Olha, João, eu pensei que não existisse, não, mas existe. Existe? E tem uma aqui em Teresina que está famosíssima. Coligação da morte? Coligação da morte. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto.